Fala, meus amigos! Daquele jeitão? Eu sou Taylor Fábio e sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. E o programa de hoje tá demais, rapaziada. Eu vim aqui só pra gente conversar um pouco a respeito da crise nas Infinitas Terras e a chegada desse mega crossover nas séries da Warner DC. Ficaram curiosos? Então, bora comigo! E assim, esse vídeo especial é só pra gente conversar um pouco a respeito dessa mega saga que foi uma das coisas mais importantes dos anos 80. Eu já tinha vibrado demais quando eu vi lá, no final do ano passado, o teaser anunciando a chegada dessa série dentro do Arrowverse. Mas agora, depois de ver esse monte de notícias que chegaram na Comic Con lá de San Diego, aí não deu. Fui obrigado a fazer um programa e dividir toda a minha ansiedade com vocês. Mas vamos voltar um pouquinho lá no começo só pra gente poder dar uma contextualizada. A série do Arrow, ela começou lá em 2012, Foi a primeira série desse Arrowverse, era uma coisa bem séria, até que chegou em 2014 a série do Flash. Aí a coisa começou a mudar um pouco de figura e lá pelo 8º episódio, da temporada de cada personagem, aconteceu o primeiro crossover, que foi mais ou menos nos moldes daquelas revistas antigas The Brave and the Bold, que eram dos heróis da Era de Prata da DC Comics. Os episódios foram bem inspirados nisso. Aí depois a coisa só foi crescendo, Foram chegando outras equipes e outros heróis a esse universo, como por exemplo a Supergirl, que chegou ganhando a própria série dela. No começo ela estava fora do Arrowverse, mas logo juntaram ela com o resto da galera. Chegou a galera do Legends of Tomorrow, juntaram aqueles heróis e vilões secundários lá dos seriados do Arrow e do seriado do Flash e transformaram naquela galera que ficava viajando no tempo. Inclusive encontraram um dos meus grupos preferidos, que foi a Sociedade da Justiça lá na Segunda Guerra Mundial. Então quer dizer, o universo das séries da Warner só foram crescendo. Chegou o Constantine, que a galera pediu demais quando teve a série dele lá na HBO cancelada. Resgataram ele, trouxeram ele pro Arrowverse, apareceu primeiro lá no Arrow e depois ficou fazendo parte da galera do Legends of Tomorrow, das Lendas do Amanhã. Então quer dizer, muita gente pode reclamar das séries da DC, pode dizer que talvez os uniformes delas sejam feitos de couro, uma coisa meio estranha, tem gente que não gosta, pode falar que talvez as temporadas sejam muito inchadas, 24 episódios, às vezes aparece muito episódio assim que é só para encher linguiça no meio do caminho, mas uma coisa que ninguém pode falar é que os caras não estavam preparando o terreno. Assim, as séries da DC na TV estão dando um banho no cinema, os caras no cinema estão batendo cabeça lá ainda, estão vendo o que fazem com o Batman agora, o Aquaman deu certo, a Mulher deu Maravilha, deu certo, Liga da Justiça deu muito errado. Agora, nas séries da TV, não. Ali a coisa tá dando muito certo. E se vocês lembrarem, lá na primeira temporada do Flash, em 2014, já apareceu um vislumbre da crise, dizendo que o herói tinha desaparecido no futuro e, inclusive, já citava até alguns heróis que nem tinham aparecido ainda na série. Por exemplo, como o Nuclear, a Mulher Gavião. Então quer dizer, eu acho que os caras já tinham alguma coisa planejada e agora começaram a colocar isso em prática. E eles colocaram isso em prática já na seca com o anúncio da crise? Não, os caras foram preparando a coisa de uma forma muito legal. Começaram primeiro os crossovers, cada vez maiores, encontrando lá a Supergirl com o Flash, depois a Supergirl, o Flash, a galera do Arrow e a galera do Legends of Tomorrow, quando eles tiveram aquela adaptação da minissérie Invasão, que eles enfrentaram os Dominions. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou, mas assim, a gente tem que dizer que pelo menos os caras tentaram. Depois, quando a Supergirl realmente foi incorporada ao Arrowverse, que ela se encontrou com o Flash, começou o que todo mundo esperava e inclusive o que todo mundo rezava para que acontecesse: a chegada do multiverso, dentro dessas séries. Ou seja, a Supergirl era de uma terra e o Flash e o Arrow eram de outras terras. E aí depois veio o encontro, com a galera da Terra X, tanto os heróis, lá os combatentes da liberdade, quanto os vilões, que eram nada mais nada menos do que
a versão, né, maligna do Arrow, do Flash e da Supergirl. Esse episódio foi muito legal, inclusive o pôster dele foi muito maneiro, inspirados naqueles encontros antigos, né, que a Liga da Justiça tinha com a Sociedade da Justiça. Então, quer dizer, os caras souberam respeitar demais o material original. E aí a coisa veio sendo construída, como eu já falei, até chegar no crossover do ano passado, que foi Elseworlds, que também é baseado, né, numa outra série bem famosa dos quadrinhos da DC lá nos Estados Unidos. E aí o Elseworlds realmente apresentou pra gente assim uma coisa que foi fantástica. O vilão Monitor, que a gente sabe muito bem, né? Ele não chega a ser um vilão, mas também não é um herói. Ele é uma coisa assim, meio que ele quer salvar o universo, mas ele tem umas escolhas meio duvidosas, né? Tanto lá nos quadrinhos e também isso aconteceu na série. E aí a gente teve um dos melhores retornos de todos os tempos. O Flash dos anos 90. Claro, a gente sabe que o ator, né, já tinha aparecido na série como o pai do Barry Allen, e já tinha também aparecido na série como o Jay Garrick, que era o Flash original lá dos anos 40, o Flash da Sociedade da Justiça, que aqui apareceu como sendo o Flash da Terra 3. E aí ele teve um retorno fenomenal, né? Nesse encontro aí dos heróis, ele voltou com o uniforme dos anos 90 e ele ajudou o Flash e o Arrow. Aí a galera meio que ficou desesperada, né? Porque ele desapareceu no meio da série. Pô, mataram o Flash dos anos 90? Não, o Monitor simplesmente deu um estalo lá e ele desapareceu. Provavelmente ele tenha voltado lá para a terra dele, que foi destruída, né? Assim, a gente acha que foi destruída pelo Monitor. Não apareceu mais nada a respeito dele lá, né? A respeito da terra dele, mas eu tô achando que ele vai voltar nesse encontro da Crise nas Infinitas Terras. E aí no final do Elseworld, lá quando os heróis enfrentaram aquele Superman maligno, né? O Superman que era o mesmo Superman da série da Supergirl. Aí o que aconteceu? A gente achou que era um Superman de outra terra. Pô, um Superman maligno de outra terra. Não, era, né? Os caras lá, a gente sabe que aquele doutor só mudou a realidade. E aí o Superman, né, maligno, que era ele mesmo, veio para enfrentar os heróis. Eles conseguiram vencer. E aí o Monitor acabou falando alguma coisa pro Arqueiro Verde ali, que ficou meio que um mistério no ar pra gente. Aí a galera, meu Deus, o que será que vai acontecer agora, né? O que pode ser melhor do que esse Elseworlds? E aí veio a coisa assim que eu particularmente, né, fiquei de queixo caído. Veio um teaser anunciando para esse ano a Crise nas Infinitas Terras. E apareceu ninguém mais, ninguém menos do que lá dentro do Arkham, o Roger Raiden, que é o Pirata Psíquico. Um vilão lá, né, do conceito das Terras Paralelas. Ele era da Terra 2, inimigo da Sociedade da Justiça, e quando teve a crise, ele foi um dos principais personagens dessa minissérie, junto com o Pare ali e tal, né, já vamos conversar um pouquinho a respeito disso, e aí ele, né, apareceu na série, inclusive com a Máscara Medusa. Então, quer dizer, o hype foi lá em cima, né, porque Crise nas Infinitas Terras, galera, vou falar pra vocês. Eu lembro muito bem dessa série, quando ela saiu aqui no Brasil em 1987, eu já falei em outros programas, eu juntava o dinheiro da minha mesada só para poder comprar os gibis, né, que saíam com as edições da Crise nas Infinitas Terras. Foram 12 edições, foi da mesma forma lá nos Estados Unidos, só que lá ela foi lançada em abril de 1985 e durou até 1986. E essa série foi desenvolvida pelo George Pérez e pelo Marv Wolfman, que eram dois caras que estavam mandando demais na época com os Novos Titãs. E só para vocês terem uma ideia da magnitude dessa série, ela começou a ser escrita em 1981. O conceito dela começou em 1981 porque os caras estavam preocupados com o multiverso da DC. A coisa estava crescendo demais, o nego já não sabia mais o que era a Terra do Shazam, o que era a Terra dos Combatentes da Liberdade, o que era a Terra X, por que tinha um super-homem velho, e aí começou a dar um nó na cabeça da galera que já não entendia mais esse conceito todo. A DC, muito, né, espertamente, resolveu rebutar o universo, ou seja, resolveu reiniciar tudo, transformando isso numa única terra. Só que os caras fizeram isso do jeito mais genial possível.
eles juntaram todos os heróis que já tinham aparecido, né, desde os anos 40 até aquela década de 80 e botaram essa galera toda para lutar contra o Anti-Monitor. Do lado de cá, a gente tinha o Monitor, né, que recrutou alguns primeiros heróis, e o Monitor do lado de lá jogando a onda de antimatéria para cima da galera, destruindo um monte de universos. E eu lembro assim o impacto que foi de ler já nas primeiras páginas, vendo a Terra 3 ali do Sindicato do Crime simplesmente ser dissolvida e todos os vilões, né, ou os heróis, não dá para saber direito o que é aquela galera ali, todos eles morrendo. E aí depois, né, a gente vendo aquela urgência que os caras tinham de tentar enfrentar ele, um monte de heróis se sacrificando, os vilões se virando contra, daqui a pouco se unindo aos heróis, as terras acabando e a galera não desistia, ia pra cima, a batalha, né, do Superman velho, do Superman novo, que era o nosso Superman da Terra Ativa, e o Superboy contra o Anti-Monitor. Cara, isso foi demais pra mim quando eu era pequeno. Eu garanto que foi dessa mesma forma para muitos de vocês, e esse foi um mega crossover, né? Tudo bem que a gente teve Guerras Secretas, que veio um pouquinho antes, né? Tem um programa aí que a gente vai falar a respeito disso, mas Crise nas Infinitas Terras é a mãe, né? Ou o pai, sei lá, dos crossovers. Dali começou essa coisa toda de todo ano ter crossover na Marvel, todo ano ter crossover na DC. Então, Crise nas Infinitas Terras até hoje é um baita de um clássico, e eu vendo, né, tudo isso se materializar na televisão, e agora com a chegada da Comic Con Experience com várias novidades, rapaziada, não deu para segurar. Então vamos lá, o que a gente tem de concreto até agora para essa minissérie, né, para essa super saga aí que vai aparecer dentro das 5 séries. A gente já tem confirmado que as 5 séries do universo do Arrow, a série do Arrow, vai ter o Flash, vai ter a Supergirl, vai ter a galera do Legends of Tomorrow e vai ter também a Batwoman, que é a nova série que vai estrear. Inclusive ela já apareceu no Elseworlds. Até aí tudo bem. A gente também já teve a confirmação do próprio Stephen Amell dizendo que vão aparecer vários Arqueiros Verdes, ou seja, Arqueiros Verdes de vários mundos se unindo para enfrentar o Anti-Monitor, que já apareceu, é o mesmo ator que faz o Monitor, né? Claro, os dois são gêmeos, mas tá com um visual legal. Assim, não chega a estar com aquela imponência toda do Anti-Monitor dos quadrinhos, mas o visual tá bem legal. Outro que vai aparecer, que retorna, é o Roger Ryder, que é o Pirata Psíquico. Outro que vai aparecer é o Tom Cavanagh, que além de reprisar o papel dele ali como Flash Reverso, né, e todos aqueles personagens que ele já interpretou de várias terras, ele vai retornar fazendo o Pária, que é um dos personagens também de muita importância dentro da Crise nas Infinitas Terras. O Pária é como se fosse um cara que está condenado a chegar na Terra, que está prestes a morrer. Então ele viu incontáveis universos serem destruídos e ele sempre era teletransportado para um próximo local. E aí, o que mais que a gente tem de confirmação também? A gente sabe que os 3 episódios iniciais vão ser agora em dezembro de 2019. E aí, para matar a galera, né, um pouquinho na ansiedade, os 2 episódios finais dessa crise, os 2 episódios finais, eles vão acontecer em fevereiro de 2020. Então a gente vai ter aí o período de 1 mês e meio, mais ou menos, imaginando o que vai acontecer, né, com o universo do Arrow ali no final dessa crise. E o Stephen Amell falou que a gente já está, né, começando a sentir os efeitos da crise já há algum tempo, mesmo sem perceber. E quando começar a chegar mais perto do evento, isso vai começar a ser mais aparente, né? Talvez os céus vermelhos, talvez, né, alguma onda aí de antimatéria, sei lá, alguma coisa vai começar a aparecer para não ficar seco ali só nos 5 encontros, como já aconteceram com os outros crossovers. Então, quer dizer, dá pra ver que os caras estão tendo um cuidado muito legal com isso aí. Então, eu tô dando, né, o benefício da dúvida, tô com o hype lá em cima, não sei como é que vocês estão. Agora, aqui tá o que eu queria conversar com vocês. Para nós nostálgicos, não tem como realmente não deixar o hype ir lá pra cima. Simplesmente porque os caras anunciaram na Comic Con Experience que o Brandon Routh, que já faz, né, o papel do Electron, ele vai voltar, o papel do Átomo, ele vai voltar agora interpretando quem? O Superman.
o papel que deixou ele famoso, né, quando ele fez lá o Superman, que quis fazer uma homenagem pro Christopher Reeve, acabou não dando muito certo, mas o cara vai voltar a fazer o Superman, junto com o Superman da série da Supergirl. Então, assim, galera, o hype foi lá pra cima. E pro hype subir um pouquinho mais ainda, o que mais que a gente teve? Cara, simplesmente anunciaram que o Burt Ward, que foi o Robin dos anos 60, vai voltar, né? Vai aparecer nesse crossover. E não é com um papel qualquer, né? Uma homenagem, né? Nada disso. Ele vai voltar como Dick Grayson, de uma terra onde o Dick Grayson já está aposentado como Robin e o Batman morreu. Vocês já pensaram nisso? O Robin dos anos 60 tá voltando e vai aparecer junto com a galera do Arrow. E aí, para jogar o hype ainda mais lá para cima, o que o site Cosmic Book me anunciou ontem e a galera replicou, e parece que aonde tem fumaça tem fogo. Ele simplesmente disse que tá quase certo, e foi falado isso na Comic Con Experience lá em San Diego, que o Tom Welling tá voltando, também vai voltar a interpretar o Clark Kent, e agora ele vai colocar o uniforme de Superman. Vão ser 3 Supermans aparecendo para enfrentar o Anti-Monitor. Cara, eu sei que muita gente não gosta de Smallville, que muita gente acha que o Tom Welling meio que renegou o papel, mas o cara tá aí, o cara tá numa boa forma ainda, e o mais legal, ele vai chegar ali e vai colocar aquele uniforme que muita gente que assistiu lá as 9 ou 10 temporadas de Smallville, nem lembro agora, mas todo mundo ficou esperando para que ele colocasse esse uniforme, e agora isso vai acontecer. E aí, não bastasse isso, eles confirmaram que a Linda Carter, que foi a Mulher Maravilha dos anos 70, também está quase fechando um contrato com a Warner. Ela já apareceu, né, como uma outra personagem na Supergirl, mas ela tá fechando para voltar como a Mulher Maravilha, o papel que deixou ela famosa lá nos anos 70. Será que a gente vai ter isso? Vai ter a Mulher Maravilha um pouco mais velha, né? A Linda Carter ali tá conservadona ainda, girando, né? Como a Diana girando e voltando a se transformar na Mulher Maravilha para enfrentar o Anti-Monitor do lado da galera. Cara, eu acho que isso seria assim o ápice de todas as séries, né? Seria mais ou menos como a gente imaginar lá nos anos 80, a galera juntar Super Máquina com o Esquadrão Classe A, com o MacGyver, sei lá, é alguma coisa mais ou menos assim, né? Juntar personagens de séries dos anos 60, dos anos 70, dos anos 2000, com a galera de agora. Eu acho que a gente, né, tem que bater, ó, palmas para Warner Brothers nessa e torcer para que esse crossover dê muito certo e que os caras ensinem alguma coisa para a DC lá na frente, né? A DC Filmes, que tá aí começando a engatinhar novamente. E aí a gente também teve a confirmação de que o Jon Cryer vai voltar. Ele já apareceu lá no seriado da Supergirl, ele vai voltar interpretando o Lex Luthor. A Lois Lane também volta, ela estava grávida do Superman lá no Elseworlds e agora ela vai aparecer já com o filho do Clark. E talvez o John Wesley Shipp ainda faça o retorno dele como Flash, porque como eu já falei para vocês, eu acho que ele não morreu em Elseworlds e ele tem tudo para voltar. Então, juntar essa galera, rapaziada, desculpa, eu tô empolgado demais e assim, eu quero saber de vocês aqui. Coloca aqui nos comentários o que vocês estão achando disso tudo. Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse programa extra. Domingo a gente volta para nossa programação normal às 10 horas da manhã. Então, se vocês gostaram, não deixem de compartilhar e deixar aquele like felpudo. E se você ainda não é inscrito no canal, amigão, se inscreve aqui e já badala o sininho, porque só desse jeito a nossa viagem é garantida para o passado toda semana. E aproveita e já conhece o Coleção em Ação Show lá nas nossas outras redes sociais, como o Instagram, o Facebook, o Twitter e agora o nosso site coleçãoemação.com.br, onde você fica sabendo tudo a respeito das melhores coleções de brinquedo dos anos 80. Então, pessoal, eu deixo aqui meu abraço e a gente se vê no domingo. Valeu!